Olá, hoje quero abordar um tema bem especial que eu venho refletindo há alguns dias, desde uma vez que eu estava dirigindo no trânsito aqui na Europa e eu fiquei me questionando, vendo todos os carros passando e quantidade de carros e pessoas. E eu observando aquele movimento, vi uma reflexão sobre: será que essas pessoas, elas estão realmente vivendo conscientes do caminho delas? Ou será que isso é só um movimento mecânico? Isso me veio muitos questionamentos e pensamentos, até questionamento de mim mesmo. Será que eu sou consciente de mim mesmo? E comecei a observar a minha vida, observar os meus movimentos e descobri de toda a minha trajetória que eu fiz. De alguma maneira, eu sinto uma clareza hoje da vida que eu vivo. E eu queria compartilhar um pouco com vocês sobre esse tema, principalmente o tema de clareza do caminho e um tema sobre rotina, um tema sobre propósito e rotina. Porque dentro da vida existe três tipos de pessoa. Uma, a primeira, que eu poderia considerar a de fase um, é a pessoa que vive no modo automático, é um modo instintivo, onde ela acorda, ela come, ela vai para o trabalho, volta para casa, fica no automático, come de novo e dorme. Estou fazendo um resumo bem básico, mas eu fiquei de observar, né, que esses tipos de pessoa, na verdade, é a maioria. Elas não têm um propósito claro do que estão fazendo, elas simplesmente fazem o que a vida fala para elas fazerem. Não a vida, mas o que a sociedade, a civilização fala para elas fazerem. Ela simplesmente olha no celular e repete o que ela vê no celular, ou na televisão, ou na rua. Ela vai seguindo o que os políticos falam para elas e simplesmente vai vivendo sem muito porquê. E isso é uma coisa muito interessante porque eu já observei que muitas pessoas nunca se perguntam por que elas vivem, qual o propósito de estar vivendo. Não que essa pergunta tenha uma resposta única, mas o ato da pergunta de quem sou eu, o que eu estou fazendo aqui, qual é o meu propósito dentro dessa terra, por que eu sou eu? A resposta, como eu falei, não é uma coisa que é uma resposta única, mas o ato de se questionar eu acho que é uma coisa muito importante. Porque, é, falando sobre minha história, eu vou chegar num ponto que eu quero falar aqui com vocês, que é sobre buscar um propósito, buscar uma vida onde você possa criar uma rotina, onde você possa criar uma disciplina, e essa rotina e essa disciplina, ela é prazerosa, pois a maioria das pessoas vivem hoje numa rotina que elas não sentem prazer no que elas estão fazendo. Poucas fazem. Poucas têm isso. Eu não estou falando isso para me gabar aqui, falar que eu sou feliz na rotina que eu vivo. Não por isso. Mas eu sou feliz na rotina que eu vivo, de verdade. Não pelo fato de que eu sou mais ou menos do que ninguém, mas pelo simples motivo de que eu tenho uma clareza de um propósito pelo caminho que eu já trilhei. Porque agora eu queria entrar na fase número 2, que é a fase
A pessoa número 2, que é a fase do buscador. O buscador era aquela pessoa, né, de nível 2, onde ela busca um propósito. Ela sabe que existe um propósito, ela sabe que existe um caminho, que existe uma direção, mas ela está buscando. Então essa pessoa ela vai trilhando, vai buscando, vai para um lugar, vai para outro, vai ali, vai aqui, e ela vai de toda maneira buscando, buscando até encontrar, buscando encontrar esse propósito interior. E eu quero dizer que eu já passei por essa fase. Não que eu saí totalmente dela, pelo fato de que todas essas fases elas são de alguma maneira intercaladas. Principalmente a fase 2 e a fase 3. Eu vou falar da fase 3 pelo fato de que ela é intercalada com a fase 2. A fase 3 é a fase do construtor. Coloquei esta nomeação para essa fase, que é a fase do construtor, que é a fase onde o construtor está conectado com o grande arquiteto. E o grande arquiteto é o grande espírito, é a vida. Ele está conectado com a vida. E o construtor, pelo fato de estar trabalhando, é o cara, é a pessoa, o ser que trabalha conscientemente no que ele está fazendo. É o tipo de pessoa que acorda de manhã e ele se conecta com a vida, ele se conecta de alguma maneira com um propósito. Não fica com pontas soltas. Ele tem um objetivo claro, uma ideia clara de qual caminho, de onde quer chegar. É como o construtor, eu coloquei esse nome pelo fato de que o construtor ele é uma analogia como um construtor que vai construir uma casa, né? Ele tem um objetivo da casa, o grande arquiteto, vamos assim dizer, colocou o projeto, ele tem um projeto pronto e o construtor ele vai executar esse projeto. E ele vai acompanhando todo esse planejamento que foi feito dentro da conexão com o grande arquiteto e vai executando, 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 executando até chegar no ponto de construção. Depois que ele termina a construção, ele pode começar outra ou fazer da forma que ele sente que deve fazer. Só estou dando um exemplo bem básico aqui para ilustrar essa fase. E eu quis já pular para a fase 3, que é a fase do construtor, para poder voltar para a fase 2, que é a fase do buscador, ou da buscadora, onde existe uma busca de um propósito. Eu posso dizer que da minha parte, eu já tive, eu saí de casa com por volta dos 16 anos, eu saí da casa dos meus pais. Porque dentro de mim existia uma grande sede por buscar este questionamento de quem sou eu e qual era o meu propósito. E essa sede que eu tive nos meus 16 anos me fez trilhar caminhos, experiências de eu, eu ficar sozinho na mata por alguns dias, em jejum, sem comer, sem beber, né, para poder buscar dentro de um silêncio interior essa conexão comigo mesmo. Já trilhei, passei por bons lugares onde me ensinaram muitas coisas. Já conheci muitos seres, pessoas importantes que passaram na minha vida que me ensinaram coisas básicas de autoconhecimento. E então toda essa minha busca, apesar de não ter sido uma coisa muito comum para a idade que eu tive na época, porque todos os meus amigos, eles de alguma forma foram para um caminho comum. Vou utilizar essa palavra, que é a melhor que eu posso encontrar agora nesse momento.
que foram para um caminho comum, um caminho de estudar, saiu da escola, vai fazer faculdade, universidade, finalizar a universidade. Só que para mim não era aquilo o caminho. E eu sabia. E essa foi minha fase de buscador. Essa foi minha fase de trilhar. Porque essa pergunta de quem era eu, esse chamado de conectar comigo mesmo era tão forte que eu sei que eu não iria conseguir trilhar um caminho comum sem experienciar essa busca com total profundidade. Então, por muitos anos da minha vida eu fiquei total em imersão dentro dessa busca. Eu com certeza ainda busco me aprimorar, mas eu sei que o ponto que eu cheguei hoje eu consigo ter uma clareza mais viva dos meus passos, ter uma escolha mais viva dos meus passos, onde eu posso escolher qual passo eu vou dar para frente. Não que esses passos tenham garantia de alguma coisa, porque não existe garantia de nada, mas eu sei que é um passo com clareza, é um passo conectado com um grande arquiteto. Eu estou trazendo esse resumo dessa história para vocês pelo fato de que, para nós olharmos com clareza a como que nós lidamos com a rotina, como que nós lidamos com a nossa vida e como que nós lidamos com a nossa caminhada. Pois todas as pequenas escolhas que nós fazemos, elas são de alguma maneira muito importantes. Qualquer pequena escolha é um alimento. E a pessoa que ela está consciente e presente com a clareza dos seus objetivos, ela não se alimenta de qualquer coisa. Porque a pessoa sabe que o alimento, ela não é apenas comida física. O alimento, ele é tudo. O alimento é o que a pessoa vê, o que a pessoa come, o que a pessoa escuta. E isso começa a trazer uma forma de se movimentar um pouco diferente, porque ela vai filtrar e vai selecionar muito bem o que ela escuta, o que ela vê, o que ela come, o que ela fala. E esse tipo de coisa vai reprogramando o caminho, vai reprogramando a forma de pensar, a forma de sentir, a forma de se relacionar consigo mesmo e com os outros. A forma de se relacionar com a vida. Porque não existe uma coisa mais importante do que você aprender a se relacionar consigo mesmo de forma consciente. Porque você conseguindo relacionar-se consigo mesmo de forma consciente, a relação com a vida muda. A relação com a vida se transforma em algo prazeroso, algo que se clareia de uma maneira onde é divertido, é como uma dança. Isso não exclui que a vida vai passar por dificuldades. Isso é uma coisa muito importante. Porque eu estou falando como isso e parece que depois que você consegue se reencontrar consigo mesmo, a vida é tudo ótimo. E não é como isso. Mas é diferente. Porque todos os desafios que passam é com total clareza de que esses desafios fazem parte de um crescimento, porque o autodesenvolvimento, o autorreconhecimento de si não descarta os desafios. Os desafios se tornam fortalecimentos, porque as experiências com o desafio faz uma certa fricção. E essa fricção faz um impulso, poderia colocar essa palavra, um impulso de crescimento, de auto-reconhecimento e de relembrança todo o tempo
de qual é o caminho, né? Então eu quero colocar bem especificamente esse ponto para não ter nenhuma ponta solta dentro disso, porque é importante. E quero só colocar essa reflexão de hoje pelo motivo de que a gente pode andar dentro de um bom caminho. Nós podemos trilhar um bom caminho. Todos nós, qualquer pessoa. Então vou colocar, para ter uma coisa um pouco prática, três coisas que você pode realizar para que você comece um pouquinho de passo a olhar-se para si. Uma delas é escrever 3 coisas na rotina do dia a dia que você gostaria de fazer. 3 coisas que você gostaria de fazer. Seja cuidar da saúde, ter um pouco mais de tempo para cuidar de si, ou ter um tempo para ler um livro, não sei. Mas cite 3 coisas. 3. Veja o que você já tem dentro da sua rotina e, caso não tenha nenhuma das 3, tente, por uma semana, introduzir uma dessas 3 coisas. Uma por semana. Primeira coisa uma semana, a outra na segunda semana e a outra na terceira semana. Seja meditar, ler um livro, se cuidar, cuidar melhor da saúde, fazer exercício físico. Uma por semana. E eu garanto que essas pequenas mudanças vão mudando certos tipos de hábito e esses hábitos vão fortalecendo dentro, porque os resultados eles vão aparecendo e as mudanças elas vão sendo feitas. Então, é isso que eu quero falar com vocês hoje. Espero que tenham aproveitado esse vídeo, essa reflexão. Agradeço pelo tempo aqui comigo e tenha um bom caminho, tenha uma linda vida, uma vida consciente, uma vida com clareza, uma vida desperta, uma vida próspera, uma vida abundante, sim? Então, um forte abraço e até o próximo vídeo.